Sejam todos bem-vindos. Que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja, eu espero que vocês estejam bem. Se não tiverem, meus irmãos, tenham fé. Deus está conosco, Jesus está conosco. Façam suas orações. Tenho certeza que vão sentir-se melhor. Vamos fazer a nossa oração. Jesus amado, aqui nos encontramos sedentos da tua presença, da tua inspiração, para que possamos compreender esse galgar a nossa felicidade. Esse é o nosso objetivo, a solidariedade. No Senhor conseguimos atingir sem tanto nos ferirmos. Nos ajuda, Jesus. Nos ilumine e nos guia. Que o teu Pai, o nosso Pai, possa assim permitir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encoraje na caminhada. Todos nós somos sedentos, necessitados, todos nós. Que a tua fé, Jesus, que o teu amor, que a tua misericórdia possa nos acompanhar. Nos ajuda a mais uma vez estudar esses ensinamentos maravilhosos da doutrina espírita, onde possamos juntos, mais uma vez, avançando nesses itens para o nosso próprio bem e para o bem de todos, encarnados e desencarnados. E nós contamos com o Senhor, contamos com a Angélica, contamos com todos esses que trabalham para o bem, esclarecendo e amparando aqueles que lutam em não te aceitar. Que a tua paz, Jesus, nos acompanhe e nos ajude a caminhar. Muita paz para todos. Bom, gente, nós estamos mais uma vez iniciando mais um estudo da doutrina espírita. Não é? Seja bem-vindo se você é simpático à doutrina espírita ou se você é espírita, não é o espiritista. Se você quer realmente compreender melhor, né, todos nós estamos precisando de lições. As pessoas partem todos os dias, outras reencarnam. E isso vai nos acontecer. E é importante que estudemos, compreendamos como isso será. E o que devemos fazer, como nos comportar, para que não soframos tanto antes de partir, para que não soframos durante a partida e para que não soframos muito mais no mundo espiritual, já que a consciência não nos deixará em paz se nossos erros foram graves. Somos nós, os autores, e precisamos entender que Deus nos ama, mas que nós precisamos nos amar. E Jesus está no nosso trabalho. É Ele essa doutrina espírita. É Jesus de novo para o povo, como diz Chico Xavier. Então vamos à leitura do texto de hoje do livro A Gênese. Eu vou colocar aqui para vocês, não é? Vamos lá. Aí, pronto, aqui está o livro A Gênese. E nós estamos estudando o capítulo desse livro, é o primeiro, quando está aqui, Caráter da Revelação, número 43. Ainda nós temos outros números para estudar, devagarzinho, um por um. Vamos fazendo isso, que é importante para nós. Se alguém quiser ler, estamos de braços abertos e aceitaremos com muito amor, com muita humildade, lógico. Se não, vamos ler e que Deus nos ajude, tá? Então vamos lá. Número 43. Diz assim: se a estes resultados
adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, por não se ponderar por não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ela triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, sem constrangimentos, apenas pelo poder da ideia, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade e que, portanto, veio no momento preciso. Esse é o nosso texto de hoje. Fala a respeito da aceitação do espiritismo. Muitos, graças a Deus, estão buscando interagir com o espiritismo, já que são os espíritos que nos dão essas instruções, essas mensagens maravilhosas para o nosso próprio bem. Então não é injusto que nós deixemos de ser ajudados pelo nosso querido e amado Jesus. Jesus, ele está junto conosco e ele quer que nós nos unamos e vençamos. Então imagine, esse é um caráter da revelação espírita. Por que é um caráter da revelação espírita? Jesus prometera vir de novo, né? Daria o Consolador. E esse Consolador é o Espiritismo. Me desculpe se você tem uma religião e você discorda, você tem todo o direito de discordar. Você tem todo o direito de pesquisar, de fazer da melhor forma que você deve fazer para compreender. Pois nós sabemos que isso é um fato, ou não é? Zeus, boa tarde. Tua imagem não está aparecendo. Eu saí novamente, voltei, não está aparecendo. A minha imagem, né? É. Eu não sei se deve ser o questão de internet e o processador, porque eu estou aqui sendo filmado, Hum, tá? tá certo. Então, num tempinho, eu acho que aparece. Então, nós temos na doutrina dos espíritos a oportunidade muito grande de conhecer o motivo de Deus ter nos criado, de Deus ter nos colocado nessa encarnação, nessa existência, porque nós sabemos que vamos morrer. Já o Espiritismo diz que nós não morremos. Jesus disse que nós não morremos. Então, o Espiritismo fala a mesma linguagem que Jesus. Então, o que devemos fazer? Compreender por que estamos aqui. Foi Deus que nos criou. Qual é o objetivo de Deus ter nos criado? Nós todos desejamos a felicidade. E cada um tem o seu ponto de vista. E os Espíritos estão nos dizendo qual é o objetivo. Nós temos dois objetivos que nessa caminhada iremos conseguir, como Chico Xavier já conseguiu, como Madre Teresa de Calcutá já conseguiu, Irmã Dulce. O que é? Solidariedade, fraternidade, ajudarmos uns aos outros, sem, sem essa politicagem, sem essa diferença de religião, mas seguindo Jesus no coração. Aí nós vamos procurar entender para que eu vou evoluir. Com o que vem me dar na evolução? Ora, é bem justo compreendermos que nós vamos, entre aspas, morrer, não é? O Espiritismo fala, estamos falando aqui da morte porque todo mundo sabe disso. Jesus não trouxe morte, trouxe vida. E de novo com o Espiritismo está agora assentando a doutrina espírita, depois das ciências todas estabilizadas, com condições agora que temos de um melhor raciocínio sobre a nossa maneira que estamos aqui, sabendo que um dia nós vamos partir. Todo mundo parte. Jô Soares parte, alguém de uma favela parte,
que ele seja expropriado, que ele seja cego ou surdo, ele também partirá. Todos partirão. Então, tudo que nós temos aqui, um rico partirá, um pobre partirá, não é? Um tirano também partirá, e um religioso também partirá. Todos nós vamos voltar. Para onde? Para a nossa verdadeira pátria. Deus não criou só o mundo espiritual, onde nós já assistimos filmes do Nosso Lar. Quem já assistiu, Divaldo Pereira Franco, o próprio Nosso Lar, e tem a nova versão, Bezerra de Menezes, graças a Deus. Então, todos que estamos aqui assistindo isso, e estão nos mostrando como é no mundo espiritual. As pessoas que têm mediunidade, sem ser espíritas, como assim aconteceu com Chico Xavier. Chico Xavier não era espírita. Embora Chico Xavier, na encarnação passada, fora Hippolyte Léon Denis Arrivail, aquele que colocou o nome na doutrina espírita de Allan Kardec, orientado pelos espíritos. Mas Chico não sabia o que era espiritismo. E ele falava com sua mãe, uma criança de 4 anos e 5 anos, e assim foi continuando, até chegar nessa cidade. Divaldo Pereira Franco, quando o irmão dele esteve com um problema, e de repente, na rua, caiu e foi dado como morto. E Divaldo foi lá a reconhecer, realmente era o irmão dele que estava morto, vamos falar aqui de desencarnado, né? Então, ele grudou em Divaldo Pereira Franco. E Divaldo Pereira Franco, em casa, porque era costume levar o caixão para colocar na sala de casa, as pessoas vinham, entravam em casa, não é? Eu já acompanhei isso presencialmente. Isso aconteceu com meu avô, publicamente na rua. E Divaldo estava lá e, de repente, Divaldo não sentiu as pernas e fica ele considerado um tetraplégico. E o que acontece? Depois de muito pelejar, não foi rápido, isso durou meses, ele foi curado por um passe de uma pessoa que reconheceu que ele não estava doente. Ela reconheceu: "O seu irmão que desencarnou, que faz pouco tempo, ele está grudado em você". Foi dado um passe e o espírito saiu dali. Divaldo Pereira Franco ficou bonzinho. São inúmeros os casos, nem vou falar de mim, não é? E tem muitos, gente, muito, muito, muito. Então nós vamos compreender, estamos aqui, todos deveremos partir, como foi dito antes. Jô Soares foi, está badalado aí na televisão. Que Deus o abençoe nessa reunião nossa, as nossas boas vibrações para ele. Mas tem as boas vibrações para os desconhecidos, que nós não sabemos, que partiram hoje. E para vocês terem uma ideia, os que partiram hoje estão mais ou menos em um número de quantos? Vocês têm ideia de quantos partem todos os dias? Se vocês não têm, eu vou de novo mostrar esse site aqui, não é? Porque tem gente no Facebook que não tem o acesso. Mas se você procurar no site worldometers.info, vocês vão encontrar. Basta vocês digitar no navegador, digitar no computador, população mundial. Se você digitar no computador população mundial, você vai ver em tempo real, você vai encontrar esse site, em tempo real, com a quantidade todos os dias de pessoas que nascem e pessoas que partem, desencarnam. Por que não morre? Porque ninguém morre. Todos nós não vamos morrer. É lógico que todo mundo quer acreditar nisso, porque é fascinante estar vivo depois da morte. É maravilhoso, é maravilhoso. E Jesus veio para isso. As religiões que vieram depois, com os cristãos, depois dos cristãos, não é? Nós vamos encontrar a igreja, mas não é a igreja católica, foram as igrejas que foram feitas depois que Jesus partiu, no ano 35, tá? E nós vamos ver lá as igrejas sendo construídas, até chegar 3 séculos depois a igreja católica. Então nós não estamos falando da igreja católica, todas essas igrejas que foram criadas, igrejas cristãs.
e depois vem a Igreja Católica Apostólica Romana, já é diferente. Mas o espiritismo vem falar da vida após a morte. Então, todo dia, por exemplo, o número de pessoas que reencarnam aqui na Terra é maior do que o número de pessoas que desencarnam. A nossa população está aumentando. Eu estou vendo agora aqui, em tempo real, 7.765.932.110. Aí já está aumentando. Eu estou vendo nesse site que eu coloquei assim, no navegador. População mundial. Você pode colocar no navegador que você vai encontrar. Quando você digita o site www, né? Ali onde você digita o site, basta você botar população mundial. É um site brasileiro. Vocês vão encontrar informação. Aí tem muito assunto, muita coisa boa. Então, o número de mortes no ano foi de 35 milhões. E o número de mortes hoje foram de 142.880. Está aumentando aqui. Então, hoje desencarnaram 142 mil pessoas, quase 143. E quantas nasceram hoje? Nasceram 340 mil pessoas. E veja o número de pessoas que desencarnam, é o dobro. Nesse caso aí, é a metade do dobro. Na verdade, para ficar mais simples, 340 dividido por 2 vai dar 120 alguma coisa. Então, o número de mortes foi 142 mil e o número de nascidos foi 340 mil hoje. Aí é para o Brasil, ainda vai fechar a conta meia-noite. Isso aqui está correndo agorinha, nesse momento que eu estou assistindo. No Facebook, se você estiver, você depois pode colocar, ou colocar em outro aparelho, População Mundial. Você vai encontrar esse site, tá? Ele é worldometers.info, tá? Aí vocês vão encontrar. Mas e o que acontece com isso? Ora, nós estamos estudando a nós. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Porque você que está nos assistindo, como eu, estamos aqui, inspirado pelos espíritos que eu sinto agora, nesse exato momento, eu vou também deixar essa terra, mais uma vez. Não é hoje, não. É mais uma vez. E você vai deixar também. Um dia você deixará. O bom é que você analise para compreender que a vida nossa continua depois da morte. Lê os livros da doutrina espírita. Vê os casos, os dos vizinhos, mediunidade que aflora, não importa onde, todos nós somos médios. Observem, os padres, os papas, todos têm mediunidade, todos. Como usam, é problema de cada um, né? É o direito que cada um tem que ter muito cuidado, que a mediunidade ela vem para nos ajudar. O dom dela é de nos ajudar, de nos manter entre esses dois ambientes, o mundo espiritual e o mundo terráqueo. E esse assunto fala do caráter, é mais um caráter da revelação espírita. O número de espíritas hoje, considerado em 2021, que foi nos dado, é de 2% da nossa população do Brasil. Então, nós temos 220 mil, você calcule aí 2% dessa população. Em 1993 e 1900, quase no ano 2000, o ano 2000 foi 1,7%. Então nós estamos aumentando. Mas não basta só aumentar o número. O importante é que você reconheça mesmo. Você não vai morrer. Eu não morro. Sua mãe não morreu. Sua mãe voltou para casa assim como Jesus ressuscitou. O interessante é isso, né? Se nós não vamos morrer, que é verdade, não vamos ter esse sim com segurança, nós não vamos morrer. Então nós ressuscitaremos, como Jesus ressuscitou. Como ele mesmo disse aos discípulos, tudo ele previu. Ele profetizava, ele curava, ele dava um banho de luz em todos que assistiam suas palestras.
as pessoas muito mais se comoviam com as curas do que propriamente com as palavras que ele trazia de vida. E nós estamos aqui. Jô Soares, de novo tocando nesse assunto, Jô Soares envelheceu, com 84 anos, foi. Eu não serei diferente, um dia terei que ir, e você também terá que ir. Quem é rico, desencarnado, aí ele vai ver se ele está rico, se a riqueza ajudou ele. Mas ele vai ver quando ele desencarnar. Mas podemos ver aqui? Podemos ver aqui. Pode ser rico aqui? Pode. Ser rico e ser rico 2 vezes, voltando para o mundo espiritual e rico. Mas é muito difícil a vida aqui para quando a gente tem o dinheiro fácil. É muito difícil, principalmente dedicar-se a uma religião, não é? Normalmente nós nos enganamos e atropelamos as coisas. De qualquer forma, essa pessoa vai desencarnar e vai deixar tudo. Não vai servir absolutamente para nada no mundo espiritual. Ele deixa tudo. Ele não leva nem a sandália, ele não leva nada. Ele só vai levar dois do 2, vertentes importantes que paralela elas nunca andam paralelo no momento em que não chegamos ao nosso objetivo, que é espírito puro. Então é o lado moral e o lado intelectual. O lado intelectual é o que mais aguça a gente, né, de estudar, ser advogado, ser um ministro, ser uma pessoa de destaque, não é, ser um dentista, sei lá, qualquer profissão decente, qualquer profissão. Todas as profissões são profissões, que seja um gari, não importa, todas as profissões são profissões. E o lado moral é de vivermos juntos, respeitando as leis que são constituídas no nosso país, de cada país. Vivemos fraternalmente. Mas a gente vê as pessoas tomando o celular da outra, mas não são todas, armadas, tomando o celular para com o Pix roubar o seu irmão. Ele está sendo desgraçado fazendo isso. Ele não entende, está sendo desgraçado. E o pior é que quando ele ainda vai nas suas atitudes mais longe, né. E como fica? Como fica esse aperto que nós estamos passando aqui? Nós estamos passando esse aperto porque o que Jesus sofreu, que nós fizemos lá 2000 anos, não foi fácil para ele, mas ele passou, sabendo ele que ia acontecer amanhã. Imagine, dormia hoje, sabendo que amanhã, no entardecer, iriam pegá-lo. E foi. Ele sabia de tudo, e ele se deixou levar. Então nós queremos aqui não sofrer. Mas para não sofrermos aqui, nós temos que entender as mensagens que os espíritos nos trazem. Essa doutrina é de Jesus, é ele conduzindo, é ele o espírito da verdade. Jesus não precisará de novo reencarnar aqui na terra para nos receber e separar as ovelhas e os bodes. Não, não. Quando desencarnarmos, se nossas atitudes forem boas, se nós formos aqui fraternos uns com os outros, se nós usamos a nossa inteligência para o bem, nós vamos continuar junto com Jesus. Aqueles que fizeram o contrário, que se afastaram, que massacraram, que humilharam, que pressionaram, que machucaram, que não deram chance aos pobres, ou que usaram da maldade para se divertirem, com seu orgulho e egoísmo, quando desencarnados, se envergonharão. Pode ter certeza. E eles vão viver dificilmente no mundo espiritual com tanta vergonha. Ou seja, para nós é bom estudarmos a doutrina espírita, porque ela nos esclarece nos detalhes como nos estabelecermos aqui. Porque o importante agora é muito importante. Você pode estar até se acusando, não sei, do seu passado, nessa própria existência. Esquece, meu irmão. Já foi, está feito.
vamos construir um final melhor. Há tempo para a gente reconstruir. Então vamos botar os tijolinhos com mais justiça, com mais jeito, com mais amor, com mais empatia e vamos seguir. Porque quando desencarnarmos, aí vai vir a hora do nosso, como diz o francês, do nosso bonheur, não é, de receber a nossa recompensa. Porque para vir para cá, todos nós queremos ficar rico materialmente. Mas essa riqueza não vai quando nós partirmos. Então nós temos que saber usar isso. Quando nós voltarmos, ela fica. E cadê a riqueza? Como é que nós vamos levá-la? Vamos atentar a esses assuntos da doutrina espírita, como na mensagem que lemos, não é? Que ele diz aqui, ó, o número de espíritas aumenta. E o número de espírita aumenta sem agressividade. Isso aqui é o mais lindo. Apenas pelo poder da ideia. Você raciocinar, eu raciocinar. Às vezes nós não temos um calafrio ou nos sentimos numa paz que parece que tem alguém perto. Quem não já sentiu isso? E o contrário também, não é? Tem gente que vê os espíritos com mais facilidade. A mediunidade, como já falamos, ela tem um dom de nos manter entre esses dois planos. E o espiritismo vem com doçura, ele vem com Jesus. É Jesus nos ensinando a carregarmos nossa cruz com sabedoria. Todos nós queremos ser felizes, todos nós. Mas essa felicidade material, ela não nos dá para a eternidade a felicidade real. Poderemos ter momentos felizes, materialmente, porque é tão gostoso se tiver ajuda, compartilha, divide, não é? E aí o espiritismo vem assim, ó, no sopro com Jesus, no calor, com a ideia, para que você pense. Analisa, dentro de você diz: "Faz sentido eu estar vivo. Eu não estou aqui", como muitas vezes dizem, abrindo aspas, "por acaso", fechando aspas, o acaso não existe. Nós temos todos uma razão. Olha, todos nós estamos aqui por planos que fizemos no mundo espiritual. E aqui nós temos que caminharmos para executarmos o que já foi planejado por cada um de nós. Os espíritos vão nos guiando, nos orientando todos os dias. É por isso que muitas vezes nós fazemos um plano. Ah, final de semana eu vou fazer assim, 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 e dá tudo o contrário. Porque o plano já foi feito. Esse negócio de fazer agora aqui, podemos modificar? Podemos, nós somos capazes de modificar, mas temos que ter cuidado. É por isso que é bom estudar essa doutrina, que ela nos liberta. Nós já temos um esquema antes de reencarnarmos. Oremos e peçamos ajuda a Deus e a Jesus, que com certeza ele vai nos orientando. Então, há uma necessidade nas pessoas, em todos nós. Por quê? Porque o homem quer crer, ele sente um vácuo dentro dele. Imagine, um artista foi embora, aí está todo mundo aí falando, não é? Que Deus o receba com muito amor e carinho. Me fez muitas vezes rir. Sempre gostei do programa dele, o Jô Soares. Mas tem os outros também, que eu nem conheço, que desencarnaram hoje, como há pouco tempo fora dito, o número de mortes, desencarnes. E, e isso vai para as pessoas que não acreditam na vida após a morte, isso é um vácuo. É uma tristeza grande saber que um dia vai morrer. E Jesus não veio para a morte, Jesus veio para a vida. Nós vemos hoje o universo, nós vemos hoje as galáxias. Nós contamos o número de planetas em cada galáxia. Nós contamos o número de sistemas solares e seus planetas. Pesadíssimos, girando em torno da sua estrela. Sistemas que têm 2 sóis, meu Deus do céu, é maravilhoso.
E nós vamos ter que um dia, como esses que querem acreditar que a vida continua depois da morte, esses têm um vácuo e eles querem preencher isso, e o espiritismo vem, como Jesus falou há 2000 anos, falava, falava, distribuía a palavra para todo mundo. Isso era para os saduceus, os fariseus, os judeus que perseguiam muito ele, para os crentes e não crentes, para os ateus, porque não existe um ser na Terra e nem no universo que não acredite num poder maior. Todos os seres têm esse sentimento. O ateu é aquele que ainda não entendeu. Quando ele entender, ele vai dizer graças a Deus. E tem aquele ateu que fala graças a Deus. Mas esse ateu já não é tão ateu. Minha gente, então a felicidade, ela é aceita por todos nós queremos ser. E esse vácuo, ele é preenchido com Jesus quando nós vemos que um dia a nossa cruz vai acabar aqui. Os sofrimentos nossos vão acabar aqui. Mas eles podem continuar do outro lado? Pode. Pode ser durante? Pode. E depois, muito pior do que aqui na terra. Oh, como é que é isso? Não faz a maldade. Aí é bom estudar essa doutrina, porque ela vai nos libertando. O que Jesus quer, na proposta dele, é nos salvar das armadilhas que somos todos os dias convidados, entre aspas, pelo orgulho e pelo egoísmo, a ter que passar por elas e provar. A armadilha do materialismo, a armadilha do egoísmo, a armadilha do orgulho, porque a humildade não é armadilha. Essa nos salva. A caridade salva todas as criaturas de qualquer religião. Então, compreendendo, nós vamos poder andar melhor. Por quê? No número de espíritas, tem um número de espíritas aqui, eu vou dar para vocês. Por exemplo, é considerado no mundo inteiro espíritas simpatizantes, tá todo mundo aí nesses lados. Espíritas simpatizantes seriam aqueles que leem, que assistem algum filme, que escutam, que até um trabalho como esse que fazemos, sabe, ele é católico, ele é protestante, ele não é protestante, ele não é católico, ele não tem religião, mas ele lê, ele vai lá. Então, existem os simpatizantes, é em torno, no mundo inteiro, de 20 a 30 milhões. Por aí nós vamos encontrar, em 2021, 2% da nossa população brasileira é espírita. E os simpatizantes, todos juntos, fazemos aí de 20, 25 a 30 milhões de criaturas, para uma doutrina que só tem 160 anos. Mas essa doutrina ela é tão antiga quanto quando fomos criados. Nós já viemos de lá para cá. É, né? É revelado em Moisés. Olha, o povo sabia que via uma criatura para salvar aquele povo, né? E o faraó sabia também. E tanto é que ele vai matar um monte de crianças que nasceram naquele dia ali. Quem não já assistiu o filme é só assistir. Nós estamos aqui esperando o quê? Como diz Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. E essa morte não existe. Existe vida. Entenderam? Então, esse assunto hoje é um caráter da doutrina espírita. Todo mundo necessita. E ela vem trabalhando com amor, com carinho, né? Com desprendimento. Sim, com resignação. Pela ideia, mostrando os detalhes. O que acontece numa casa. Ou porque fulano de repente incorpora um espírito difícil. E chega uma pessoa que não tem recursos financeiros, não é? Naquela pessoa com gravata. Chega ali, ó, e o espírito já sente
que aquela pessoa é diferente das outras. E ela, com a palavra, afasta o espírito que está naquela criança, naquele adolescente, ou naquele jovem, ou naquele adulto. E ele fica bonzinho. Como pode? E ele não se formou. Porque ninguém se forma. As pessoas que se formam para afastar os espíritos é na moralidade, é no respeito, sem traição, sem julgamento, sem perseguição, sem destratar os outros. Vê, é muito lindo, né? Porque o espírito sabe que quando nós vamos fazendo o melhor, aceitando todos nas suas ideias, nos seus comportamentos e continuando com Cristo, nós vamos crescendo em luz. Aí eles veem isso. É isso que faz com que ele se afaste e obedeça. Porque quem está ali é um representante do Cristo, tá? Esse é um caráter da revelação da doutrina espírita, esse que nós estudamos. O de número, deixa eu ver aqui, que eu já me esqueci. Bom, foi o de número 43, né? Pois bem, vamos agora para a nossa segunda parte. Espero que vocês continuem conosco. Vocês têm todo o livre-arbítrio de fazer como desejam. Mas aqui nós estamos com Jesus e esse trabalho é com Jesus. Eu sei que ele está atuando sobre você, como em mim também já está, em todos os lares, em todos os lugares. Então, sem pretensão, gente, simplesmente porque é assim, quando a gente se move, como ele disse, se tiver uma ou duas pessoas conectadas em meu nome, eu estarei junto com elas. Não tenho dúvida disso. E ele diz aqui, no Evangelho, agora a gente vai para a parte do Evangelho. Na semana passada, nós vimos falando sobre a indissolubilidade do casamento, não é? Porque o casamento pode ser, pode existir o divórcio e pode não existir o divórcio. Nós já falamos sobre esse assunto. E hoje é o divórcio. E é um texto, razoavelmente, para que nós entendamos sobre esse assunto. O livro é o Evangelho, tá? Tem alguém que pode nos ajudar a leitura? E se quiser comentar também. Eu posso ler. Obrigado, Armindo. Bom, vamos lá. Ok. O divórcio. 5. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-se as vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo, pelo orgulho, viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem de esposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro,
Precisou de uma penalidade que o substituísse e encontrou no opróbrio que a adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Jesus, não sei se continua, eu não tenho Ok, visibilidade. exatamente. Ah, já, Mensagem já. aqui. Obrigado. Obrigado. Então nós temos aí esse texto para nos ajudarmos, é o divórcio, né. Fora Moisés que criou o divórcio, não é. Deus não criou o divórcio para nós, mas a nossa dureza, veja, imagine isso há 3.000 anos lá atrás. Até hoje, essa coisa ainda está difícil para nós nos, desconectarmos das coisas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Porque aí no orgulho e no egoísmo estão as coisas complicadas que criamos. O interesse material, né, da família, né. Observe, nas próprias templos religiosos, as pessoas não se casam, por exemplo, na igreja católica não aceitam o casamento, por quê? Porque tem aquela coisa, os bens materiais. O cônjuge vai levar também. E imagine, se casa com o padre e a igreja vai ficar perdendo. Então, vocês veem aí como é que é difícil. Mas, como prevaricadores, né, como foi colocado aqui no início, se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria, em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. A pessoa se separou uma vez, separou 2 vezes, casou-se de novo, se separa. Imagina um homem que tem 17 amantes. Vocês acreditam que existe essa pessoa? Oficialmente, ele enganava a mulher e a mulher não sabia, e ele tinha 17 amantes. Eu tenho um caso aqui, é real. Isso vai dar um crime. No final, ela está grávida. Quer dizer, no final não, o objetivo, essa coisa aconteceu no nosso planeta aqui, e ele é um jogador de futebol americano, não é. Eu tenho ele aqui, tá aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, para quem quiser depois assistir. Eu já tinha assistido ele antes, e ele existe. Então imagina um homem casado, tendo sua mulher, e ele achando pouco, porque provavelmente pela sua fama, pelo seu caráter, lógico, ele arrumou outras amantes e 17. E uma dessas 17 é que vai levar ao a um fato horrível, ela vai engravidar a mulher dele, e essa mulher não vai aceitar perder o seu amante. Então, ela vai planejar em matar a mulher dele grávida, e conseguirá. Isso deu polícia pesada nos Estados Unidos, tá. O caso existe, é real, e foi descoberto quem foi essa mulher, ela está presa hoje, prisão perpétua. E ele lamentou publicamente ter feito isso, porque ela não merecia a esposa dele, mas ele só foi reconhecer depois que ele perdeu a esposa grávida com um bebê. Ele disse: "Eu tinha 17 amantes". E a mulher tinha uma lista, ela descobriu, ela tinha uma lista das 17 amantes que ele tinha. E isso quase que dá problemas maiores para umas das amantes que ficaram no alvo da polícia, do FBI dos Estados Unidos. Minha gente, imagine esse homem, a mulher desencarna, com o bebê no ventre, a outra foi presa, e ela acha que não está errada não. É, o pior ainda do caso é esse. Se alguém quiser ver esse caso, eu vou dar aqui só o nome dele. Por quê? Porque no Facebook aqui, deixa eu ver, eu vou dar aqui só o nome para vocês. Deixa eu deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Vou dar o nome disso aqui para depois vocês, se quiserem seguir o caso, só estou encontrando rapidinho. Eh, Deixa eu voltar aqui.
Igualzinho esse caso aqui. Aí tá aqui. O caso, se vocês quiserem para estudar esse fato que eu estou falando para vocês, um homem casado, a mulher dele é linda, eu estou vendo aqui de frente. Eu vou deixar aqui no Facebook, eu vou botar aqui só no Face, aliás, no YouTube, para que vocês depois, se quiserem assistir, é um canal de uma menina que eu também assisto, e ela nos mostra isso de uma maneira muito simples, muito rápida. Como ela conta a história é maravilhosa, como ela conta o caso. Então, o caso é isso aqui, ó. É o caso de Rony Rutter. Tá aqui, ó. É só você ver no canal dessa Scarlett Marcondes, tá? Não conheço ela, mas ela conta muito bem o caso. E se vocês quiserem, ó, tá aqui o texto todinho. É só vocês e no caso, e vocês vão ver, esse homem vai ter 17 amantes e uma delas vai matar essa mulher linda com um filho no ventre. Pronto. Era isso que eu queria mostrar para vocês. No Facebook é só vocês digitar o caso Rony, R-H-O-N-I, Rutter é R-E-U-T-E-R, o caso Rony Rutter, e vocês verão que o que eu estou falando a vocês é real. Está no canal de Scarlett, com 2T, Marcondes. Esse Scarlett é com S. Scarlett Marcondes. Ela conta muito bem a história. Então, são fatos reais. Existem milhares e milhões, vamos dizer assim, com certeza, desse assunto que nós estamos aqui. E isso importa em quê? Isso importa que o divórcio, olha, num caso como esse, a mulher, ela chegou a descobrir, porque na bolsa dela encontraram a lista que tinha 17 amantes. E o marido dela disse que realmente ela ficou sabendo que tinha 17 amantes. Mas ele não parou. Ele continuou. Como é que Deus vai fazer com que isso pare? O que é que vocês acham? O mal, minha gente, o mal tem um tempo dele. Quem constrói. Porque nós estamos aqui na Terra para nos reavermos com o nosso passado e progredirmos se nós não tivermos tantas dívidas. Então, é só voar, crescer, respeitar. E ele, no final, ele vai entender que a mensagem é fortíssima para ele. Ele lamenta perder uma mulher tão linda, dona de casa, uma pessoa também influente na sociedade, mas ele é um jogador de futebol americano, famosíssimo, e isso é real. Estou falando que isso para vocês é real. Se ela soubesse, ela não pediu separação. Mas imagine, no caso desse que nós estamos falando aqui, seria um divórcio. Para Moisés, isso aí já era o suficiente, um divórcio. É ele, homem, que pulou fora da cerca. Quantos homens não pulam fora da cerca? De casa, né? Não é gostoso? Invadiu lá, alheio, e chegar junto da mulher do outro, ou a mulher chegar junto do marido da outra. Às vezes a melhor amiga trair. A amiga, que amiga, né? E aí? O marido, esse caso é vice-versa, né? Porque a traição está para o ser, não para o, o, o gênero, mas para o ser. E o divórcio, ele é necessário ou não é necessário? O problema é nosso, porque o problema é moral. É como está aqui no nosso livro. Nós estamos estudando a doutrina de uma maneira bem orientada, que está na codificação, e os assuntos são assim, gradualmente, para que isso venhamos a entender melhor. Porque quando ele fala os prevaricadores, que são aqueles que usam do poder que tem, por exemplo, vamos dizer aqui, aquele que prevarica, que abusa do poder que lhe foi atribuído, não é? Digamos, o padre que pode dar separação. Hoje, graças a Deus, é assim, né? A lei civil, podemos ir na lei civil e separar, porque não é obrigado a casar também na igreja. Então,
fica mais fácil separar. Mas isso não funciona só assim. O problema é que quando nós nos casamos, na lei civil, se não houver respeito, se não houver afeição, não é, vai se daí aí já é um crime. Porque normalmente quem ficou com essa pessoa, quem se casou com essa pessoa sem afeição, não é, aí nós temos sempre que procurar pesquisando o que seria afeição, por exemplo. Afeição é um sentimento de carinho, né, carinhoso em relação a algo ou a alguém, que estima alguém. Então, se não houver isso na relação, é puramente por interesses materiais. Eles vão transar como os animais. Só que os animais fazem isso de uma maneira irracional. Eles não têm, eles fazem por necessidade deles. E os que fazem por interesses materiais estão cometendo crime. Dá para entender? Então já se casam com um objetivo, distorcido. Aqueles que dão a separação, pode dar mais de uma vez, prevarica, não é? Ele simplesmente é um corrupto. Ah, tá bom. Mas nas nossas leis, quando nós nos casamos por interesse, já é fatal, tá aí. Lá na frente isso vai dar errado. A separação é necessária, sim. De acordo com o nosso costume, das nossas leis e costumes aqui, como em outros países, funcionou diferente. Algumas semelhanças e muito mais diferença, né. Imagina, na época de Moisés, era preciso a pessoa ser lapidada. Como? Apedrejada. Uma mulher que cometia, traição, como aquela que faz parte do evangelho, dos nossos estudos, a que foi traída, que não foi Maria de Madalena, não foi Maria de Madalena, as pessoas pensam que foi Maria de Madalena. Não foi Maria de Madalena, foi outra mulher. Maria de Madalena, ela vai ao encontro de Jesus por necessidade dela de Jesus, e ela não quer saber mais de homem. E ela realmente, ela foi traída por um que ela escolheu na vida dela. Mas é uma história bem à parte, é grande a história. E não foi Maria de Madalena, foi outra mulher que foi encontrada, eh, pulando a cerca. E eles pegaram no ato. Mas só trouxeram a mulher, o homem não trouxeram não. Você veja como era o machismo na época. A lei de Moisés, porque a mulher não tinha direito, né, sabemos disso. Incrível, né. Eles continuam assim. Aí, como ela ia ser lapidada? Pedrada, pedra de todo tamanho, tome pedrada em cima dela. E muitas foram assim, desencarnaram assim. Imagina a dureza no nosso coração. E aí, resolveram o problema? Não, porque o homem que aceitou o pulo tem outras mulheres. Mas as mulheres que vão ser apedrejadas. Ou seja, as leis têm que existir civil. Aí, de acordo com Moisés, escreveu essa lei, porque realmente o povo, ele foi para a montanha receber os 10 mandamentos. Quando voltou, estava todo mundo adorando o bezerro de ouro. Ele fazia todos aqueles fenômenos com a mediunidade, com Jesus sobre ele fazendo isso. Imagine o quanto éramos duros. E agora nós damos um salto grande, estamos na nossa atualidade. Muitos homens são desejosos, adoram trair suas mulheres. Tem vontade, né? Quem não traiu, tem vontade. São raros que não tenham. E olha, a traição pode ser por pensamento. Aí é que está grave. Se nós fôssemos separados pelo pensamento, pela traição pelo pensamento, provavelmente ninguém ficaria casado. Nós temos que entender a mensagem do Cristo. Moisés deu porque foi necessário para aquele povo. E hoje ainda se dá por conta da dureza dos vossos corações. Mas antes não foi assim. Ou seja, houve uma época que nós não traíamos. O problema está todo, como já falamos antes no contexto, o orgulho e o egoísmo. A do meu amigo é mais interessante, não é? A fruta
daquele jardim, eu também tenho igual no meu jardim, mas a dele é mais bonita. Eu quero comer aquela fruta, de algum jeito, nem que eu vá de noite. Nós não nos contentamos, e aí está o nosso problema. Como vamos fazer para nos reavermos com as leis divinas? Ora, sofrimentos, né? Tem gente que pergunta assim: mas quando é que isso vai acabar? Se, por exemplo, se eu trair minha mulher, aí eu fiz ela sofrer, ela passou maus momentos, e tem casos graves que ela pode mesmo me matar, me tirar do corpo na agressão, né, que eu não vou morrer, mas mata o corpo. E eu posso ficar brabo no mundo espiritual, revoltado, porque ela fez isso. E ela vai acreditar que ela tem razão de ter feito comigo isso, porque eu a traí. É o caso dessa nossa brasileira, do como é o nome dele? Do japonês, foi muito badalado no nosso país. Matsumura, eu esqueço o nome dele. Ela é uma loira muito bonita, e ela botou esse pessoal que é especialista em traição, descobrir se existe ou não traição, e eles seguiram ele durante 3 dias, e dizia todos os dias, todo momento, ele está com tal fulano dentro do carro, está no restaurante tal, e ela só em casa. Imagina, ela ficou com muito ódio. Esse caso eu também tenho, tá aqui. Ou seja, nós temos assim milhões de casos, minha gente. Aí o que é o desfecho desse caso aí? É diferente do outro, da 17 amantes. Mas ele vai perder a mulher e um filho que ela estava grávida. Veja o peso da moeda. Veja o peso que isso vai ficar na consciência dele. Ele sai muito triste depois no final, que foi um amante que fez isso. Mas esse Matsuna, é um nome japonês meio estranho. Matsunagawa, Lola, esqueci o nome dele assim. O que acontece? Esse agora, que é outro caso, a mulher loira muito bonita, pede para, contrata detetive para acompanhá-lo, e eles começam, no primeiro dia já começam a pegar ele no flagra. Ele com a amante. E ele vai todo dia dizendo para elas. Era bastava ligar e dizer: olha, madame, assim, assado. E eles contam os detalhes, viu? Se vocês quiserem, eu tenho esses fatos também. Eu tenho que assistir essas coisas porque para mim é importante. O ser humano é assim, fazer o quê? Eu também estudo essas coisas. E o que acontece? Ela vai ficar muito irritada, vai recebê-lo. Depois dos 3 dias, ele dorme em casa. No outro dia, eles continuam estudando. Ela, com muita paciência, se acordam. Eles devem ter feito sexo, coisa desse tipo normal. Ela não diz nada. Eles têm um filho, uma filha. E no outro dia segue de novo. Os detetives encontram ele de novo no motel, comendo isso, tomando champanhe, e vai e vai. Resumindo, no terceiro dia que ele fechou, ela chega de viagem, e ele vai buscá-la no aeroporto, vai chegar em casa, e simplesmente, depois ela desce com as malas, horas depois, desce com algumas malas, cheia. E ela foi trabalhar, viu. Volta com as malas cheias e vai deixando pedaços do ex-esposo dela em lugares diferentes. Esse é outro fato para observar. Veja onde chegou a traição. Olha a dureza. Que Deus abençoe a todos. Mas se não for descoberto aqui, será no mundo espiritual. Então, quando eu me encontrar com aquela minha esposa, a minha companheira, e ela comigo, aí nós vamos ver quem foi que traiu quem. Se eu não estiver bem amparado espiritualmente, com, com minha integridade moral, eu posso ir à briga com ela. Porque a gente continua brigando no mundo espiritual. A briga continua.
A Revolução Francesa, os espíritos desencarnavam e continuavam brigando aqui entre. Ou seja, não perdoa-se e os espíritos se machucam muito. Cada um no seu nível, né? Próxima existência, reparação. Aí lá vem, aí pergunta-se, mas quando é que isso vai acabar? Quando algum perdoar. Alguém tem que perdoar. E alguém que é mais maleável vai aceitar o perdão. Essa mulher, esposa de chinês, ela vai dizer, uma brasileira, ela vai dizer que acredita na espiritualidade. Ela passa mais ou menos 10 anos, são 16 anos que ela foi condenada, imagina.